Gente, o avião do circo ele não tá aqui não, né? Deve ser esse avião do circo dele, dá pra passar aqui. Eu não sei. Eu acho que ele dá pra passar aqui. Não vai liberar o meu não. Eu não sei se vai passar aqui, ó. Tá passando lá por cima, parece. Eu não acho que tá passando lá por cima. De novo, vamos ver se ele aí, ó. Ele tá passando pra lá, né? O Barubão, ou por cento. Gente, eu não sei se tá passando lá no Barubão. Ele deve estar passando lá pro Barubão. Eu não sei, galera, se tá passando lá pro Barubão. Ou pro quê? Pro lá pro centro, parece. E eu não sei se ele tá passando, né? Acho que ele vem aqui. Galera, acho que ele já foi embora. Lá do circo. Segue lá, galera, que no dia meu canal, tá? Notificações, fica bem, tchau.